Eu dou conta. Como é que tem gente que vota nessa desgrama desse PT ainda, meu Deus do céu? Os cabelos... Essa é a pergunta que deixaram dos cabelos brancos. Presta atenção nessa, porque o cerco internacional contra Alexandre de Moraes acabou de ficar mais apertado e mais sério. O fato de que eles também estão admitindo que não tem mais saída nenhuma, que não há porta de saída, que não há solução. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Filho de renomado médico brasileiro é preso na Espanha em operação contra o tráfico de drogas. É isso mesmo. O empresário baiano Marcelo Nabuco Zolliger foi preso em uma operação internacional contra o tráfico de drogas no Oceano Atlântico. Ele foi detido por autoridades espanholas após a interceptação de um veleiro que transportava aproximadamente 500 quilos de cocaína. Marcelo tem 36 anos e é sócio de uma empresa de equipamentos hospitalares. Marcelo Nabuco Zolliger é filho do médico Marcelo Zolliger, referência na área de cirurgia bariátrica na Bahia. Em nota divulgada pelo advogado, o médico informou que jamais manteve qualquer vínculo com as atividades empresariais desenvolvidas pelo filho. Deputada do PT é agredida por segurança de Janja em Natal. É isso mesmo. Incidente ocorreu ao final do Ato das Mulheres na capital potiguar. A deputada estadual Divaneide Basílio do PT relatou ter sido agredida por um segurança da primeira-dama Janja da Silva, durante o Ato das Mulheres realizado na última quinta-feira 25 em Natal. Segundo o diretório estadual do PT, o incidente ocorreu no momento da saída do evento em meio a uma aglomeração. A parlamentar, que estava acompanhada de uma criança, foi atingida por uma porta fechada de forma brusca, mas não sofreu ferimentos graves. No evento das mulheres da Janja, uma mulher é agredida. Só mesmo no PT. Governo Lula gastou 178 milhões com propaganda em 2026. O valor é quase 20% de toda a despesa em publicidade institucional do terceiro mandato. Levantamento com base nos dados da Secretaria de Comunicação mostra que desde o início da atual gestão, o governo já destinou 954,5 milhões à divulgação de campanhas institucionais do Planalto. O total considera apenas as despesas da Presidência da República, sem incluir gastos de ministérios, empresas estatais e sociedades de economia mista, como a Petrobras. Mesmo gastando rios de dinheiro com propagandas, o governo ainda é desaprovado pela maioria da população. Se o PT estivesse realmente tranquilo e convicto da sua vitória nessas eleições, eles não estariam cometendo esse crime eleitoral que foi noticiado agora pelo próprio jornal O Globo. Investigação do próprio jornal O Globo. Antes disso, vamos lá. Há quantos anos a direita tem sido acusada de milícia digital, de terrorismo digital? Há quanto tempo que acusam de termos robôs, de termos perfis falsos? É ou não é? Todas as investigações que foram feitas até agora, todas, mostram que é a esquerda que tem isso. Inclusive, em vários momentos, virou notícia. Eu não me lembro de nenhuma vez ver o Alexandre de Moraes falar sobre essas milícias digitais. Veja, levantamento aponta a atuação de milícia digital e robôs pró-Lula nas redes. Vamos lá. Canais do PT no WhatsApp são bloqueados por disparo em massa. Os bloqueios ocorreram após envio de mensagens em massa ou automatizadas que violam os termos do partido de serviço. O partido nega. Isso aqui, ó, em 2020, tá? Não é agora não, isso aqui é em 2020. Continuando. Robôs teriam impulsionado defesa do governo Lula nas redes, diz relatório. Isso aqui foi ano passado, 2025. Eu não vi nenhuma investigação sobre isso. E, por último, análise aponta ampliação de apoio a Lula por robôs depois de homenagem no carnaval. Lembra? Carnaval, que ele zombou da família cristã, dos cristãos. E aí começou a apanhar nas redes sociais e ele despejou milhões ali.
O governo hoje está pagando as 5 maiores agências do Brasil, está pagando influenciadores, está pagando empresas de robôs, de perfis falsos, para criar uma atmosfera favorável nas redes sociais e mesmo assim ele apanha na maioria das vezes. Mas por que eu estou falando isso? Vamos chegar na matéria. Páginas fantasmas do Instagram e Facebook gastaram mais de 1 milhão em ataques a Flávio e Tarcísio. Páginas que têm menos de 400 seguidores, tanto no Instagram quanto no Facebook, gastaram juntas mais de 1 milhão. Da onde está vindo esse dinheiro? Quando a direita sofreu buscas e apreensões, pessoas foram presas, perfis foram derrubados, vidas foram destruídas, foram porque nos acusavam de fazer isso daí. E nunca descobriram nada. Nunca descobriram nem sequer R$1 de dinheiro público ou de dinheiro partidário ou qualquer que seja financiando impulsionamento ou pagando gente para falar a favor do Bolsonaro ou do governo Bolsonaro. Nunca encontraram nada. Nada. Até hoje essas pessoas estão em inquéritos. Agora olha isso daqui. Páginas com menos de 400 seguidores gastando 1 milhão para atacar Flávio e Tarcísio. Perfis sem responsáveis identificados pulverizaram anúncios impulsionados no Instagram e Facebook com táticas para driblar algoritmos e dificultar o rastreamento dos financiadores. E aí tem aqui alguns exemplos. O radar do Planalto. O clima mudou e isso gerou novas discussões. O que você acha? Compartilha. Aí vai lá. Vou pegar aqui que é melhor. 7 páginas do Facebook e no Instagram com menos de 400 seguidores cada e sem identificação de seus responsáveis injetaram mais de 1,1 milhão em 2 meses para impulsionar publicações contra o senador Flávio Bolsonaro e o pré-candidato à presidência, desculpa, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que concorrerá à reeleição. A campanha ocorreu durante a revelação da ligação do parlamentar com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enquanto as pesquisas apontavam a aproximação do congressista ao presidente Lula nas intenções de voto. Curiosamente, olha só, gastando mais de 1 milhão, e pesquisas recentes mostram que 54% da população brasileira reconhece que o escândalo do Vorcaro é do PT. Apenas 29% fazem ligação com o governo Bolsonaro. O Globo identificou semelhança entre as páginas, o que sugere um único mecanismo de produção de conteúdo. Todas usaram as mesmas estratégias para driblar restrições dos algoritmos e pulverizar os recursos. Perfis com impulsionamento. Todas as páginas usaram as mesmas táticas para driblar as restrições dos algoritmos, com legendas neutras e pulverizaram a distribuição de recursos. Aí tá aqui, ó, alguns desses exemplos, né? Página Radar do Planalto gastou 373 mil. Dossier Brasil 24 gastou 296 mil. O Contrafluxo gastou 220 mil. Agora vamos lá. Nós vamos pedir uma investigação. Aqui tem outras páginas ainda, né? Olho no Erro, 65 mil. Panorama Brasil, 78. Contra a Maré, 54. Lente Escura, 48. Nós vamos agora pedir uma investigação para descobrir quem são os donos dessas páginas. Porque não tem como. Tem como você rastrear o IP, ver qual o dispositivo foi usado. Se foi pago pra Meta, então a gente vai descobrir de qual conta bancária foi pago. É só rastrear o dinheiro. Nós vamos agora pedir à Polícia Federal e PGR uma investigação, mas esse é o problema. A gente pede uma investigação para instituições que estão sob o comando de André Rodrigues, cuja namorada estava recebendo dinheiro do Vorcaro, Paulo Gonet, que é o tarefeiro do Alexandre de Moraes. Olha que curioso. Quem vai investigar? Eles estão fazendo isso por terem a certeza da impunidade. Mas nós vamos pedir para que o inquérito seja aberto. Esperamos que no sorteio caia na mão do André Mendonça ou do Cássio Nunes, para que seja feita uma investigação. Nós sabemos, gente, todo mundo aqui sabe. É o PT, é a esquerda financiando. Tá, a gente precisa saber quem financiou, de onde veio esse dinheiro. De onde veio o dinheiro que está financiando? Gente, 1,1 milhões para desgastar Flávio Bolsonaro e Lula. Por que eles não procuram se a direita está fazendo isso? Sabe por que não vão encontrar? Porque não tem pessoas da direita fazendo isso. Mas, em breve, em algum lugar, em alguma tribuna, vai estar lá o Alexandre de Moraes, ou aqui, ou em Portugal, ou não sei, falando da milícia digital da extrema-direita, de como a extrema-direita usa a internet e as redes sociais para acabar com a democracia, né? Para atacar o Estado democrático de direito, porque a extrema-direita e a direita, eles sim são os verdadeiros problemas. Agora, todas as investigações que foram feitas, todas
todas as informações coletadas, todas apontam para a esquerda. É isso que eu não aguento mais. Tudo aponta que a esquerda, o PT, eles sim criaram uma milícia digital. Eles sim usam robôs, usam impulsionamento, pagam para destruir reputações. Mas como eles fazem isso contra críticos do STF, críticos dos ditadores de toga, então pode. Aí eles estão fazendo pela democracia, você está entendendo? É diferente. Eles estão fazendo para salvar a democracia. Eles não estão fazendo isso porque eles querem de alguma forma lutar contra, salvar a democracia. Perdi, li uma matéria aqui agora. Acabei de uma matéria tão doida que eu não estou acreditando. Deputada do PT é agredida em evento com Janja sobre o combate à violência da mulher. Vocês viram isso? Apareceu isso aqui para mim agora. Gente, tem que tirar o chapéu pro PT. O PT é sensacional. Eu acabei de ver isso aqui. Deputada do PT é agredida em evento com Janja, parece que foram seguranças da Janja, né? Sobre o combate à violência contra a mulher. O PT faz um evento sobre o combate à violência contra a mulher e bate numa mulher num evento contra a violência contra a mulher. E a mulher não era qualquer homem, era uma deputada do PT. Eu não dou conta. Eu desisto, cara. Eu dou conta. Como é que tem gente que vota nessa desgrama desse PT ainda, meu Deus do céu? Meus cabelos... Essa é a pergunta que deixaram meus cabelos brancos. Essa é a pergunta que me tira o sono na noite. Como que a pessoa vai no supermercado, não consegue mais alimentar sua família, mas vai lá e vota 13 de novo? Como que a pessoa vota num partido que faz o evento contra a violência da mulher e bate na deputada mulher lá no mesmo evento? Eu não dou conta. Tem que ser muito burro. É muita ignorância, gente. Este é o vídeo que você não vai encontrar em nenhum outro canal. A Rumble convocou uma advogada peso pesado contra Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. E eu vou te mostrar, e eu quero que no final você me diga se é ou não é impressionante, porque o melhor tá no final. Presta atenção nessa, porque o cerco internacional contra Alexandre de Moraes acabou de ficar mais apertado e mais sério. A Rumble, aquela plataforma de vídeos que o Moraes baniu do Brasil, está processando ele nos Estados Unidos e acabou de reforçar o time jurídico com uma advogada de currículo assustador. Quando você entender o tamanho da cavalaria que entrou nessa briga, você vai entender que a Rumble não está para brincadeira com Moraes. Então vem comigo. A Rumble, gente, é uma plataforma de vídeos parecida com o YouTube, muito popular lá entre os conservadores dos Estados Unidos. Ela tem entre 67 e 80 milhões de usuários ativos por mês, sendo muito focada lá na América do Norte. Para termos de comparação, o YouTube, esse gigante mundial, ele tem mais de 2 bilhões de usuários mensais, sendo o maior do setor, é claro. Mas ainda assim a Rumble é muito grande. Em fevereiro do ano passado, o Moraes mandou suspender a Rumble inteira aqui no Brasil. Vejam, mandou fechar uma rede social inteira, a maior concorrente aí do YouTube. E o Brasil é um mercado importantíssimo. Aí a resposta da empresa não foi ficar chorando pelos cantos, foi processar o Moraes lá nos Estados Unidos, no Tribunal Federal da Flórida, junto com o Trump Media, que entrou junto com a Rumble contra o Moraes. A Trump Media é uma empresa do próprio presidente americano. Aí no processo, elas acusam o Moraes de mandar bloquear ilegalmente perfis de gente que mora nos Estados Unidos e de censurar o discurso político de direita. Mentira? O que você acha? Vai me contando aí nos comentários. E aí olha como que o jogo escalou. Primeiro, o governo brasileiro, através da Gil, entrou no processo para defender o Moraes, para blindar o ministro. Isso com a estrutura paga com os seus impostos. Então agradece aí. Acordou hoje, pagou seus impostos, que bom, tá financiando aí a defesa do Moraes dos Estados Unidos. E qual que foi a resposta da Rumble a isso tudo, hein? Dias depois, reforçou o time com uma peça de elite. Olha aí, Hendrick. Não, calma. Isso aqui é outra matéria que eu tô vendo, mas o Hendrick tem uma campanha nacional pelo Hendrick. Eu não podia deixar de fazer essa brincadeira. Reforçou então com uma peça de elite, que não é o Hendrick, essa aqui é a peça de elite do futebol, mas reforçou com uma peça de elite reconhecidíssima, a Rossana Rose Baeza. Tá aí ela, olha quem que entrou então, ela é do escritório Boies Schiller Flexner, é o mesmo do Martin De Luca que coordena o time jurídico da Rumble e da Trump Media. E o currículo dela, gente, é de arrepiar. Ela tem vitórias na Suprema Corte dos Estados Unidos em cortes de apelação americana várias. Logo nos 2 primeiros anos da carreira dela, ela reverteu uma decisão no Tribunal Federal de Apelação em favor de uma vítima de terrorismo.
Ela já enfrentou gigantes, processou Google, montadoras de carro, as maiores distribuidoras de remédio do país. E o detalhe que mais importa aqui, ela é especialista em rastreamento de bens. Por que importa em relação ao Moraes, hein? Ela é especialista também em investigações transacionais pela América Latina e em leis americanas pesadíssimas, como a Lei de Sanções Econômicas Emergenciais, a IEPA, a Lei Anticorrupção, lá chamada de FCPA, a Lei contra as Organizações Criminosas, que eu estudei no meu mestrado em Harvard, a RICO. Sacou por que isso é grave para o Moraes? Não foi uma advogada qualquer que entrou, é uma especialista exatamente nas ferramentas que alcançam um homem como o Moraes lá fora. Rastrear bens, executar decisão além da fronteira, mexer com sanção econômica. A Rumble não contratou o nome para encher linguiça no processo. Ela trouxe cavalaria pesada para obliterar o Moraes. E não se deixe enganar pelo rosto de novinha dela, não, porque em seguida eu vou te mostrar o tipo de caso do escritório dela que é de arrepiar e de detonar. É a melhor parte que eu deixei para o final. Agora, antes de eu te mostrar por que esse escritório de advocacia que processa o Moraes é um dos mais temidos do planeta, com feitos que vão deixar você aí de boca aberta, deixa eu te falar que o meu time, ele me mostrou aqui que quase 50% de vocês que assistem e gostam dos meus vídeos não estão inscritos aqui no canal. Olha que loucura, gente. Não faz sentido. Porque se você acompanha ou quer acompanhar as nossas análises, então você precisa se inscrever, clicando aí no botão de inscrição, clicando também no sininho, para você não perder nada. E também para você nos ajudar a continuar crescendo e trazendo essas análises para vocês. Então se inscreve aí e vem comigo, porque agora é de deixar cair o queixo o que eu prometi para vocês. Esse escritório dela, o Boies Schiller Flexner, é simplesmente fundado pelo David Boies, que é conhecido como o homem que devorou a Microsoft. Aqui tá comeu porque é a tradução do Google do inglês para o português. É uma matéria aqui da Vanity Fair, dessa famosa revista, e ele é conhecido como o homem que devorou a Microsoft. Ele, o David Boies, aí, ó, ele ficou mundialmente conhecido porque ele liderou um processo antitrust do governo americano contra a Microsoft, acusando a empresa de usar o seu monopólio no sistema operacional Windows para esmagar concorrentes, especialmente forçando a inclusão do navegador Internet Explorer para barrar o crescimento de empresas rivais. O ponto de virada do caso, gente, foi o momento em que ele, o David Boies, ele interrogou ninguém mais, ninguém menos do que. Você reconhece esse cara aí? Ele tá mais novinho aqui nesse vídeo, eu vou deixar o vídeo rolando. É simplesmente Bill Gates sendo interrogado pelo David Boies. Essa foi a ponto de virada, gente. E quando ele interrogou o Gates, ele desmontou não só o próprio Bill Gates, como a defesa da Microsoft inteira. Usou e-mails, documentos internos da própria Microsoft para mostrar contradições internas do depoimento do Bill Gates e para descredibilizar a empresa. O David Boies, ele também atuou no famoso caso que decidiu a eleição presidencial dos Estados Unidos. Você lembra desse caso relativamente recente? Bush versus Gore, dos últimos anos aí? É esse o calibre que está do outro lado de Moraes. Eu acho que eu estou ficando velho, né? Bush versus Gore deve fazer aí pelo menos 10 anos, mas esse é o calibre, gente, é o seu naipe do escritório que está agora enfrentando o Moraes. E aqui está a pergunta que importa agora. Dentro do Brasil, quem segura o abuso de um ministro desses, hein? O único freio que a Constituição prevê é o impeachment. O impeachment é julgado por quem? Pelo Senado. Só que olha o absurdo, mais de metade dos senadores já assinou um pedido de impeachment do Moraes e ele nunca foi nem pautado, mas sim engavetado para proteger o ministro. É exatamente isso que a medida 1 das minhas 10 medidas para o Senado resolve. Um prazo obrigatório de impeachment para ministro supremo. Aqui está meu site, clica ali nas 10 medidas, se você não assinou, assina lá e você vai encontrar aqui as várias medidas. Ó, não toma 20 segundos para você assinar, gente, não tem desculpa, tá? Só preencher ali. E aí aqui a medida 1 das minhas 10 medidas é impeachment de ministro supremo. Entra lá depois, confere as medidas, assina e apoia. Aqui eu prevejo um prazo obrigatório para o Senado julgar o impeachment de ministro supremo para acabar com essa blindagem.
A queda do Vorcaro chegou num ponto que com certeza ele jamais imaginou que chegaria. Ele e o seu comparsa, o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, tiveram as suas delações rejeitadas por completo. E não foi uma vez só. E agora eles estão sem saída. Segundo a coluna do Metrópolis, da Andressa Matais, a defesa está cogitando uma última cartada. E é uma cartada que eu vou te contar que não vai dar certo, mas eu vou te explicar qual é e o que eles estão pretendendo. Vamos lá. Segundo a coluna da Andressa Matais, no Metrópolis, depois que as propostas de delação do Vorcaro e Paulo Henrique Costa foram recusadas, restou aos dois uma última alternativa que está agora sendo cogitada pelas suas defesas. Sabe qual é? A confissão dos crimes. Isso mesmo, admitir que cometeram os crimes. Como é que funciona isso? Só para você entender. Bom, quando você delata, você fala dos outros e com isso recebe um benefício, uma redução de pena, que pode ser inclusive muito grande, tão grande que pode resultar até mesmo na liberdade daquele que delatou em alguns casos. E a confissão? A confissão é totalmente diferente, é algo menor. A confissão é você admitir o seu crime e com isso o Estado, a lei, entende que porque você falou a verdade, porque você impediu que ficasse o julgamento indo atrás da sua culpa, enfim, aquilo foi de alguma forma reduzido em nome da sua boa-fé de dizer a verdade, o artigo 65 do Código Penal e também a súmula 545, elas dão conta de que a pena deve ser atenuada, ou seja, recebe um descontinho na pena. Não é um benefício grande, é uma migalha que recebem aqueles que confessam. Portanto, meus caros, se essa é a última alternativa, parece que o Vorcaro e o seu comparsa, eles trocaram a porta da saída por um descontinho na sentença. Isso, claro, por óbvio, significa, né, que por um lado, eles se estão cogitando confessar, é porque eles estão admitindo o crime. Se o seu advogado de defesa sair dizendo por aí que você está querendo confessar, que você está pensando em usar o instrumento da confissão, parece que o teu advogado está contando que você assumiu o crime. Então, claro, nós estamos aqui diante de duas pessoas que estão assumindo que são criminosas, assumindo que cometeram esses crimes. Isso já é bem pitoresco. Mas tem um outro ponto, que é o fato de que eles também estão admitindo que não tem mais saída nenhuma, que não há porta de saída, que não há solução, que não há como eles resolverem mais a questão deles, nem com a Polícia Federal, nem com a PGR, nem com o Mendonça, nem com ninguém. Portanto, as portas todas da polícia, da PGR e do Mendonça estão fechadíssimas para Vorcaro e para a PGR, se a defesa está usando ou cogitando essa última carta, essa última cartada. Se está atrás, portanto, da confissão, é porque a delação não tem mais jeito. Desistiram da delação. Esse é o fato, esse é o grande ponto. Me parece que nós estamos aqui, portanto, diante do Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que estão assumindo para os seus advogados que não vão falar mesmo, e esses advogados assumindo para todos os negociadores envolvidos, investigadores e até para o julgador Mendonça, que essa porta, a da delação, está definitivamente trancada. Bom, é isso, eu vou te contar uma última cereja desse bolo, mas queria te pedir que você se inscreva aqui no canal. A gente descobriu que 56% só das pessoas que acompanham as minhas análises todos os dias são inscritas. Então clica aí, se inscreve, é de graça e faça parte da nossa comunidade. Bom, a cereja desse bolo é que não tem problema, tá? Para quem teme que isso possa prejudicar ou ser uma jogada, uma sacada para prejudicar as investigações, não tem problema. O caso pode seguir sem delação. A delação torna mais robusta, o julgamento fica mais robusto, fica mais sólido, mas dá para seguir muito bem sem delação e o próprio Mendonça sabe e já afirmou isso. Tem um monte, quase todos os casos são julgados e tocados adiante as pessoas condenadas sem delação nenhuma. A delação é um extra, que seria interessante, claro, mas se não vier, pode o caso seguir com solidez e todo mundo ser condenado igualmente, mesmo sem as delações. Então, Mendonça, realmente fez bem. Fechem todas as portas e sigam adiante. A gente precisa que esse caso seja elucidado rapidamente. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir acompanhando.
Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!